Olá, Shalom, meu querido irmão. Que a paz perfeita do Pai Celestial esteja sobre o seu coração, sobre toda a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Quero trazer uma história que traz para nós uma profunda reflexão que pode nos levar a níveis de conquistas, a áreas de libertação, transformações e grandes conquistas na história da nossa vida. É a história de dois leões. O primeiro se chamava Sir e o segundo leão, Lorde. Sir e Lorde eram dois filhotes de leões muito agitados. Rastreadores foram colocados em cada um deles e foram separados e estudados durante todo o período de suas vidas. Sir foi solto na natureza e o seu irmão Lorde foi criado em cativeiro. Eles eram filmados em períodos no decorrer dos anos. O leão que estava em seu habitat natural morreu aos 13 anos, mas Lorde foi posto numa jaula e viveu seus longos 28 anos. O fato é que leões vivem por volta de 10 a 14 anos na natureza, enquanto em cativeiro eles podem viver por até 30 anos. Porém, algo interessante foi visto quando se comparou a vida de Sir e Lorde. Os pontos na tela que denunciavam as localidades dos dois irmãos começaram a revelar o óbvio, porém surpreendente. Enquanto na tela se via o rastreador de Sir se movendo quilômetros por dia, o ponto de Lorde permanecia parado. Por vezes o ponto de Sir acelerava bastante, provavelmente uma caçada. Foram raras vezes que Sir passou a noite no mesmo lugar. Por outro lado, depois de anos, quando o ponto de Lorde se moveu, a admiração de todos o fez parar para saber o que estava acontecendo. E descobriram que foi exatamente a data em que ele foi anestesiado e levado para um tratamento em seu veterinário. Sir teve uma vida cheia de aventuras. Ele viu coisas diferentes, lugares novos, lutou, caçou, liderou e foi genitor de vários outros leões. Por fim, aos 13 anos, morreu. Lorde teve mais do que o dobro da vida de seu irmão. No entanto, mesmo que Lorde conseguisse prolongar a vida por mais 150 anos, ele jamais teria as experiências de Sir. Sua vida de cativeiro nunca pôde ser comparada com a liberdade que Sir experimentou. Os dois leões tinham em si as mesmas condições, porém em ambientes diferentes. Um foi intenso, enquanto o outro não pôde explorar o seu potencial. Viveu mais tempo, mas não intensamente. Isso também é realidade entre nós. Alguns são intensos e fazem a vida ter sentido. Trabalham, produzem, se divertem e, como Sir, lideram. Por outro lado, também os que constroem as suas próprias jaulas e vivem, porém, pouquíssimas experiências. Todos os dias, uma mesmice. Algumas jaulas são construções particulares. Pessoas preferem a ociosidade. Cativeiros são situações ou pessoas que tentam forçar os outros ao aprisionamento. É bem provável que Lorde tivesse as mesmas experiências de Sir, se a mesma oportunidade lhe fora dada. 3 coisas devemos observar. Primeiro, não perca a oportunidade de viver de forma intensa e profunda para Deus. Segundo, identifique o cativeiro que está tentando te impedir, te atrapalhar, te bloquear de ser uma pessoa dinâmica, de usar todo o seu potencial.
lute pela sua libertação completa. Ponto 3. Se você tiver oportunidade, pegue com todas as forças que há em ti. De forma alguma, aceite viver uma vida de cativeiro. Crie oportunidades. Essa história nos ensina profundamente que circunstâncias podem sobrepor as nossas vidas. Alguns cativeiros, algumas jaulas, algumas tentativas do inimigo, de Satanás, de pessoas, do mundo, querendo nos aprisionar. Mas verdade é que o Senhor, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, ele veio para nos fazer livres e completamente livres. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Busque a sua libertação em Cristo, seja liberto por Cristo Jesus. Reflita na história desses dois leões. Um viveu toda a liberdade, poucos anos, 13 anos apenas, mas intensamente ele mergulhou e vivenciou todas as maravilhosas experiências da vida. Não adianta você ter uma vida longa de muitos anos, mas não edificar, não construir, não fazer a diferença, não deixar um legado. Na verdade, não importa quantos anos você viverá, importa é o quanto você está fazendo com que toda a sua vida vale a pena, com que todo o seu empenho, todo o dom, toda a graça que é em ti possa emanar em frutos, manifestar graça e bênção sobre a vida de outros. Assim como Cir, aquele leão que viveu a solto, ele experimentou maravilhas. Ele criou, ele teve filhos, ele vivenciou todas as experiências, enquanto o outro ficou sempre, por 40 anos, por 30 anos, ou seja, numa jaula. Então, querido, não permita que a sua bela vida que o Senhor te deu fique aprisionada nas frustrações, decepções, angústias e dores desta vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu oro que o Senhor te abençoe, a unção do Espírito Santo, a graça do Senhor seja abundante na sua vida, te fazendo completamente livre de todas as prisões e cativeiros da sua alma. Que você possa crescer e viver e experimentar tudo aquilo que Deus, o Criador, fez para você. Que o Eterno te abençoe em nome de Jesus.